Olá a todos, a todas e todes. Meu nome é Robert, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar, do campus de São Carlos. E hoje eu quero falar com vocês sobre a minha dissertação, cujo título Análise discursiva da construção do gênero neutro na atividade linguística dos não linguistas e linguistas. Uma breve introdução, para a gente pensar esse percurso, do pensamento do gênero. Quando a gente observa ao longo da história da humanidade, os falantes das mais variadas línguas criaram conhecimento sobre a sua própria atividade de linguagem. E essa atividade de linguagem se tornou ainda mais forte frente aos fenômenos e acontecimentos sociais. E diante disso, a tomada de consciência dessa atividade de linguagem dos brasileiros frente à sua língua se tornou também forte com a efervescência dos movimentos sociais, como o movimento LGBTQIA+, que, em resumo, visa o seu direito de igualdade e respeito perante a lei, a sociedade e, em sua atividade de linguagem, perante e por meio da língua. Essa busca se intensifica graças à internet e às redes sociais online, que funcionam como formas de organização e encontro dessa dissidência linguística. Ao lado dessa atividade de linguagem, temos o conhecimento linguístico, a atividade linguística com sua chancela já alcançada, essa atividade científica da linguagem, e que em alguns casos atua tendo uma visão dura acerca da atividade linguística dos não linguistas. Assim, nós queremos observar como se dá a construção dessas duas atividades, e além disso observar essa ordem discursiva presente nessa busca por esse poder discursivo. Aliás, essa dissertação observará de modo geral qual a visão dos não linguistas e dos linguistas sobre o gênero linguístico, de modo a observar também e responder algumas perguntas iniciais que nós temos e levantamos. Existe um consenso entre essas comunidades? Existe dentro de cada comunidade um pensamento homogêneo ou heterogêneo? Quais são as propostas e como elas são feitas, essas formas de se pensar e repensar o gênero linguístico? E também sobre quais elementos e categorias linguísticas esse repensar incide, Quais são as propostas discutidas, Para tanto, para compor esse objeto de análise, do nosso projeto, nós nos valemos de dois métodos diferentes de extração de objeto, dos não linguistas, que nós podemos aqui chamar dos falantes comuns, a partir do conhecimento construído no espaço digital, como em publicações em redes sociais online e plataformas de streaming, como YouTube e podcasts, por exemplo. E já os conhecimentos dos linguistas, daqueles que são formados, e como eu disse, tem aquela chancela da instituição, a gente vai partir para entrevistas, que nós construiremos, e artigos que já foram publicados sobre a temática, E para a composição do discurso dos linguistas, iremos propor um questionário, como eu já disse, ainda a ser pensado, nós ainda estamos estruturando esse questionário, de modo que nós possamos extrair a visão dos linguistas, entender e responder aquelas perguntas iniciais do nosso projeto. A diferença entre esses objetos, na nossa visão, já compõe em si uma análise. Essa diferença pauta-se na ordem discursiva que ordena os diferentes discursos, de chancela dos discursos dos linguistas, os quais são postos em evidência por essa instituição científica, pelas universidades, enfim, pela ciência, e na interdição da fala dos não linguistas, uma vez que são perpassados pelos procedimentos de exclusão. E caso essa hipótese venha a ser confirmada, nós pretendemos observar
Quais são esses procedimentos de exclusão da fala daqueles que nós vemos como não linguistas, né, dos falantes comuns? E para pautar teoricamente esse trabalho, né, iremos observar esse fenômeno linguístico a partir da confluência da linguística popular e da análise do discurso de linha francesa, né, a partir da obra da Ordem do Discurso de Michel Foucault. Assim, a partir da proposta da linguística popular ou linguística folk, em observar a relação entre o conhecimento dos não linguistas e dos linguistas por meio de uma visão, abre aspas, né, escalar, fecha aspas. Nós pretendemos observar a relação de poder que se estabelece entre essas atividades linguísticas, né? O que seria então essa visão escalar? A linguística popular ela propõe que nós observemos tanto o conhecimento popular quanto o conhecimento linguístico, de forma que nós não coloquemos como opostos, de modo que esse conhecimento linguístico, né, da ciência da linguagem, não venha cancelar, desautorizar, enfim, cancelar este conhecimento do linguista popular, né? Ela propõe, então, de modo que ambos sejam observados, cada um à sua maneira, cada um a seu modo, de modo que nós possamos observar como é que esse conhecimento ele é construído por ambas as atividades linguísticas, né? Então, nós tentaremos identificar por meio dessas materialidades discursivas como se dá a produção do discurso sobre o gênero neutro nessa visão escalar, né? Observando como essas duas atividades linguísticas são produzidas, ou seja, como é que a linguística, enquanto ciência da linguagem, produz o seu conhecimento sobre o gênero e como a sociedade, os não linguistas, principalmente uma parcela da população, a comunidade LGBTQIA+, propõe esse conhecimento, né? Observaremos também quais são os procedimentos que autorizam determinados discursos e não autorizam outros, né? Como eu disse, a nossa hipótese é que na ordem do discurso sobre o gênero neutro, o discurso pode ser construído por uma tentativa, primeiro, de apagamento e invalidação da atividade linguística dos não linguistas. E aí nós queremos observar quais são os atores que trabalham nesse tipo de interdição, né? E também a gente acredita que há uma tentativa de supremacia da atividade linguística, né, de forma consequente, dos linguistas profissionais. E nós queremos observar como é que se dá essa tentativa de supremacia, se ela acontece e como ela acontece, né? E também observar, como eu falei no início, se há uma hegemonia, se há um caráter igual. Quer dizer, será que todos os linguistas pensam de mesma forma? Será que todos os linguistas observam este objeto e dizem a mesma coisa? Será que os linguistas eles olham para o conhecimento dos não linguistas e tentam cancelar, desautorizar, enfim? Como é esse olhar dos linguistas sobre a atividade de linguagem dos não linguistas, né? Assim, né, essa atividade linguística dos não linguistas passa por procedimentos de exclusão, né, e a nossa hipótese é a interdição, né, e como interdição nós nos pautamos em Michel Foucault, né, em sua obra A Ordem do Discurso, em que ele diz na página 8 e 9 que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar esses poderes e perigos, determinar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. A partir disso, eu quero agradecer a oportunidade de estar expondo o meu trabalho. Aqui ele ainda está no começo, né? A gente ainda está na parte de coleta dos materiais para análise. Essa é uma segunda etapa do nosso projeto. E eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de apresentar
Muito obrigado.